Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Efésios, capítulo 2, versículo 8, o texto fala assim, ó. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, aqui é nos ensinado que a salvação, ela vem pela graça, não é por obras. É um fato que sem Jesus, não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir a Deus se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então isso aí é fato. Se tirar Jesus, não existe nada que você vá fazer para entrar no céu. Porém, isso não tira a nossa responsabilidade. Porque muita gente está lendo isso aqui e está entendendo errado. Né? O que está acontecendo? As pessoas falam assim, bom, está escrito aqui que não é por obras, né, para que ninguém se glorie. Então eu não preciso fazer nada. Você veja que Jesus falou o quê? Aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Então, se eu quero ir até Jesus, se eu quero ir até o Senhor para obter minha salvação, isso exige da minha parte o sacrifício. O que é o sacrifício? Não é dar dinheiro, não é isso, mas é a autonegação. Ele diz, negue a si mesmo. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele sempre foi sobre a renúncia. Jesus ensinou que larga é a porta que conduz à perdição e estreito o caminho que nos leva à salvação e que são poucos os que se acertam com ele. Então o que está acontecendo? Às vezes o ser humano, ele é 880. Né? Nós temos aí aquelas pessoas que são extremamente religiosas, né? Pessoas que proíbem tudo sem nenhum respaldo bíblico, mas também agora surge aí aquelas pessoas da hipergraça, né? Pode tudo, não precisa ter compromisso nenhum. Ó, eu sou salvo pela graça, então não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler a Bíblia, não precisa ofertar, não precisa falar de Jesus, não precisa congregar. Você vive a sua vida do jeito que você quiser e você vai para o céu porque você é salvo pela graça. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado porque o evangelho sempre foi sobre renúncia. Aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. A porta não passou por reforma. O caminho não foi modificado. Ele continua estreito, ele continua apertado. O evangelho não é sobre conquista. O evangelho é sobre renúncia. Nós somos salvos pela graça, mas a graça não foi de graça. Ela teve um preço. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, o sangue que verteu pelos nossos pecados. Então, o cristão, ele tem sim que hoje ter uma conduta, um comportamento pautado na palavra, porque existe diferença entre o justo e o perverso. Existe diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Então, muito cuidado com a sua alma, muito cuidado com a sua salvação, muito cuidado com a hipergraça, porque isso pode custar a sua alma. Que Deus te abençoe. Vamos em frente em nome de Jesus.